nesse bloco a gente recebe com muito carinho o Dr. Juliano Pimentel, médico fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo, viu, Dr. Juliano? Obrigado. E o Dr. Juliano, gente, para quem não sabe, ele é o marido da Carol Pimentel, que ontem esteve conosco no programa, no quadro Bom Sabor, participou de uma entrevista muito gostosa sobre mudança de vida. E ela falou muito de você ontem, viu, doutor? Falou na hora que eu estava passando por aqui. Falou muito bem de você e a gente até comentou. Como é bom, né, a gente ter uma família, uma estrutura familiar bacana para, de fato, nos ajudar a chegar dos nossos objetivos. Eu acho que, na atual conjuntura, isso que você está falando é uma das principais coisas que faltam para os pacientes. Dentro de uma abordagem mais integral na medicina, a gente costuma dizer que o conceito biopsicossocial tem que ser abordado. O que é isso? O biológico, o psicológico e o social, onde aí entra todo o contexto de interação profissional, interação biológica e psicológica. Agora eu te pergunto, se a pessoa não tem apoio em casa, onde é que ela vai buscar apoio? Se o porto seguro da maioria de nós é o esteio da família. Provavelmente ela deve ter dito, eu ia fazer ortopedia na minha formação médica. Ela disse que você mudou, Mudei né, o curso todinho para isso. E aí eu fui para a área de nutrologia, eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, exatamente para ajudá-la dentro do processo que ela precisava de emagrecimento. E isso mudou, e não foi só por ela, né? Porque eu também fui diagnosticado celíaco no meio da faculdade de medicina. Eu estava com 7 pontos de sangramento no intestino. Por acaso foi descoberto porque eu estava com muita anemia. Fizemos uma endoscopia, o intestino estava sangrando muito. E aí a gente descobriu que eu era celíaco, ou seja, não podia nada de trigo. Quando eu comecei a estudar isso, juntou uma coisa com a outra e aí, graças a Deus, veio a tomou... especialização. Exatamente, vieram as pós-graduações, as outras coisas para complementar cada vez mais a formação. E é muito legal esse conhecimento amplo que você acabou adquirindo, né, Juliano? Até para nos ajudar. Hoje, por exemplo, o nosso tema é fibromialgia, que é um problema que atinge muitas pessoas. Né? Infelizmente, é muito comum. A gente percebeu, inclusive, pela quantidade de pedidos que chegaram em relação a esse tema, de perguntas que chegaram sobre esse assunto. A maioria dos nossos telespectadores tem algum conhecido ou tem alguém na família que tem a fibromialgia? Na verdade, a síndrome fibromiálgica, porque ela é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas hoje que gera fibromialgia, ou seja, a pessoa vai ter o que a gente chama de vários tender points ativados. É uma avaliação que é feita, não existe um exame isolado para se diagnosticar, não. É feita uma avaliação completa, uma anamnese. Hoje o reumatologista, ele é uma das especialidades médicas que mais atua sobre a fibromialgia por conta das dores crônicas. Aí ocorre uma outra confusão. Ah, o reumatologista que atua, então é doença autoimune. Não, não é. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em uma síndrome fibromiálgica, uma síndrome dolorosa, ela pode ter múltiplas causas, tá? Tem pessoas que simplesmente a resolvem com um quadro de conduta psiquiátrica. Aí surgiu aquela coisa, a fibromialgia é uma coisa que vem da cabeça? Que provavelmente você já deve ter ouvido falar disso, ou alguém que tem fibromialgia falou, isso é coisa da sua cabeça, você vive com dor, isso é coisa da sua cabeça. Na realidade, o grande X da questão é que existe sim uma série de fatores de neurotransmissores alterados no corpo da pessoa, uma série de estados inflamatórios continuados, ou seja, é sim uma doença inflamatória, que gera uma síndrome dolorosa e que tem abordagem sim medicamentosa, mas não pode ficar somente nessa, e porque até somente o tratamento medicamentoso está longe de solucionar isso, senão não tinha tanta gente com problema. Adorei esse ponto que você chegou. Nós temos várias afirmações. Juliana, eu queria muito saber se essas afirmações são verdadeiras e são mitos. Sim. E em cada uma delas, a gente vai aí abordar e aprofundar para que você possa, em casa, compreender, entender melhor, né, essa síndrome. Então, primeira afirmação. Não existem exames que confirmem o diagnóstico da fibromialgia. Como eu estava falando, por ser uma síndrome, eu até
Estou pensando já antes, né, de Verdade, surgir o não assunto. tem um exame, né, Então, específico. você faz um conjunto, uma avaliação, onde durante um processo de anamnese que o médico vai fazer, ele vai excluir uma série de patologias. Hoje, a fibromialgia, ela acaba seguindo com um diagnóstico de exclusão. Se tira, vamos supor, o lúpus, se tira a artrite, se tira uma série de outros problemas e de outras doenças, que podem ter síndromes dolorosas como um todo no corpo, certo? Síndromes álgicas. E, por fim, quando não se conheceu e chegou a nada ali, vai se fechar o diagnóstico de exclusão da síndrome fibromialgica. Pela sua experiência de consultório, de profissão, quais são os principais fatores que ajudam a desencadear essa síndrome, Juliano? Se você pudesse pontuar algumas coisas para a gente. A maioria das síndromes dolorosas, e daí que surgem os mitos, tá? Ocorre uma associação forte em mulheres, mulheres de meia idade, mulheres que têm oscilações hormonais fortes, como uma TPM muito forte, elas ficam mais suscetíveis a ter síndromes dolorosas. Pessoas que têm uma oscilação do humor muito alta e processos inflamatórios basais crônicos mantidos, como assim? Uma pessoa que tem um estado inflamatório crônico continuado, e adivinha onde é que fica a maior inflamação silenciosa do corpo cronicamente? Intestino. E aí vem o maior problema de difícil controle hoje na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade imediatista, uma sociedade que quer tudo, rápido, na hora, e você se torna refém hoje de uma série de fast foods, uma série de posicionamentos de produtos alimentícios entregues de maneira rápida e pronta para você, que muitas vezes estão cheios de conservantes e que atrapalham e inflamam todo o seu processo intestinal. No intestino é como se a gente tivesse hoje, tem um livro muito interessante que vale a pena ser lido, se chama 10% Humano, tá? É um livro, não é brasileiro, mas ele tem traduzido. Tem a tradução. Tem. Então. E ele mostra como que o nosso corpo e nosso código genético é influenciado pelas bactérias que vivem em nós. Então, na verdade, pode não ser nem eu que estou falando aqui, sim as bactérias. A gente tem mais DNA bacteriano do que humano em nós. E grande parte dessa microbiota intestinal, que a gente chama do microbioma intestinal, das bactérias boas que moram lá, elas são influenciadas pelo que a gente come, pelos antibióticos que nós tomamos, pelos remédios que nós tomamos por automedicação, até pelo humor e a forma como você lida com as coisas. Então, quando você pensa num público maior que tem mais problemas, temos as mulheres, temos mulheres depressivas, temos pessoas que têm problemas já de oscilação do humor, e adivinha a interseção de todas essas. Por isso que existe uma linha hoje que defende que todo o processo inflamatório crônico, como diabetes, como gordura no fígado, como processos inflamatórios crônicos, tenha uma origem dentro da parte intestinal. Porque 70% a 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. Tudo isso? Sim, e... Ou seja, praticamente está tudo focado no intestino. Exato, porque se você pensar, a nossa primeira barreira de defesa que existe no corpo é qual? É o intestino. E é um tecido que nós ingerimos o alimento, ele protege o nosso corpo e protege tudo que está para entrar em nosso corpo. Então, essa primeira barreira de contato, tem a barreira física, nós temos uma barreira biológica, que são as bactérias que estão lá cobrindo, temos a barreira que ocorre também de tecido, ou seja, do muco que está ali sendo produzido, para evitar que essas partículas entrem no nosso corpo e sejam nocivas. Então, desse contexto inteiro, a gente tem uma promoção de saúde continuada, mas sem saúde intestinal nada disso prevalece. Por isso que muitas vezes, quando troca o alimento, tanta gente melhora de tantos aspectos de dor, de inflamação e de outros problemas que tem no dia a dia. Melhorando o quadro da Exatamente. fibromialgia e tantos outros. Sim. E que interessante, né? A gente sempre fala muito, especialmente de outros órgãos, né? O cérebro é muito comentado, o coração é muito falado, que a gente possa falar mais sobre o intestino, né? Conhecer mais, inclusive, a importância do intestino no funcionamento dessa máquina. Exatamente. E ele é denominado por muitas na literatura já como o nosso segundo cérebro. Nós temos mais conexão do intestino para o cérebro do que do cérebro para o intestino. Volto já. Tranquilo. Eu quero conhecer mais. Tá joia. E eu quero que você conheça também, porque a gente conhecendo melhor o nosso corpo, como é que ele funciona, o que ele precisa e o que ele não precisa, né, doutor Juliano? A gente aprende a se cuidar, né, e a se respeitar. Já volto.